Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós iremos falar basicamente sobre um tabaco, uma marca de tabaco, especificamente de dois aromas. Tabaco esse que eu recebi de um amigo que estava em viagem a trabalho e nesse local que ele estava, ele entrou em contato comigo e disse: olha doutor, tem aqui esses tabacos que são tabacos, digamos assim, corriqueiros, tabacos do cotidiano daqueles que fumam cachimbo aqui nessa localidade. E aí lá ele comprou alguns pacotes e depois, chegando aqui no Brasil, ele me enviou esses tabacos e depois de um tempo, já mais de um mês, 2 meses aproximadamente, eu venho trazer para vocês as minhas impressões a respeito desse tabaco. Eu estou falando nada mais nada menos do Argento. Não sei se dá para vocês lerem, deixa eu pegar aqui direitinho. Olha aqui. Nada mais nada menos do que Argento. Um tabaco argentino. Tá aqui. E o que acontece? Basicamente, nós estamos falando aqui de dois aromas. Baunilha, uma mistura de baunilha e uísque com chocolate. Falando desses tabacos, não tem muita coisa a se dizer, mas assim, para o pessoal que queria saber a respeito desse tabaco, do tabaco Argento, foram dois os aromas que eu recebi aqui. Esse aqui, que é o uísque com chocolate, e esse aqui, que é as misturas de baunilha. Tabaco argentino. E o que acontece? Um tabaco que eu posso dizer para vocês basicamente o seguinte: é um tabaco de um valor, digamos assim, bastante acessível, que cumpre com o enunciado. Então, não se pode exigir demais de um tabaco que é um tabaco, digamos assim, cotidiano, que é um tabaco do dia a dia, que é um tabaco que não tem aquele processo de produção tão apurado e tão, digamos assim, sofisticado quanto outros tabacos, como alguns tabacos enlatados e etc, e etc. Então é um tabaco, basicamente, eu posso dizer que é um tabaco bastante suave, é um tabaco muito gostoso, e o que surpreende de cara, quando você abre o pacote, é a forma que o tabaco é embalado, a forma que o tabaco é cortado. Então já me surpreendeu de cara que quando eu abri o tabaco eu notei que o tabaco tinha as folhas, o corte do tabaco era um corte bastante irregular e as folhas do tabaco enormes. Para mim foi na verdade uma novidade, porque até então eu não havia visto um tabaco com corte tão largo e tão irregular quanto esse tabaco. É um tabaco que pelo menos quando eu peguei eles, quando eu recebi, é muito difícil de fumar, foi muito difícil de fumar as primeiras vezes porque ele veio bastante úmido. Talvez porque tenha sido fabricado recentemente quando ele trouxe, talvez porque realmente a umidade dele vem acima do que é o pronto e próprio para ser fumado digamos assim, em curto período de tempo. Mas o que eu fiz? Peguei o tabaco, coloquei em um recipiente e coloquei ele na sombra por alguns minutos para ele poder realmente perder a umidade. E ali eu fui acompanhando, observando a umidade, sempre ali pegava o tabaco, observava a sua umidade, chegou no ponto ideal que eu queria digamos assim, de umidade, que eu gosto para poder fumar, coloquei novamente na embalagem. Então basicamente esse tabaco é isso que eu estou dizendo. Falando desse uísque com chocolate. Uísque com chocolate. Quando a gente fala de alguns tabacos nacionais, a gente se surpreende quando fala de mistura aromática com uísque, com conhaque. E os nacionais que tem-se essa composição, essa mistura, a gente não denota, a gente não consegue sentir com tanta clareza esses aromas que são descritos na embalagem. O corte do tabaco surpreende. Olha só.
dá para se notar que é um corte bastante regular e grosseiro. E quando ele veio com um nível de umidade bastante alto, bastante úmido, ele realmente apagava o tempo todo, queimava muito a língua. Você tinha aquele problema de queimar muito a língua, e aí, para algumas pessoas que não têm aí um pouco mais de conhecimento na arte do cachimbo, acham que o tabaco é péssimo. O aroma é extremamente... é difícil até de descrever o aroma desse tabaco. É um dos tabacos mais aromáticos, de um aroma fantástico que eu fumei até hoje. Tem um aroma extremamente presente, é um aroma extremamente forte que você sente quando você abre a embalagem. É um tabaco que você tem um choque quando você abre a embalagem, porque o aroma do tabaco realmente é maravilhoso. Quanto ao room note que ele deixa no ambiente, é uma coisa interessante que, mesmo por sua aromatização ser uma aromatização bastante forte e notável, depois de sua queima, a percepção de aroma no ambiente é, digamos assim, praticamente imperceptível. Depois da sua queima bastante bem, apesar do corte ser bastante irregular, ele queima bastante bem depois que eu fiz esse processo de secagem, mas que, se você observar o tabaco, quando queima, ele não produz nenhum aroma, não deixa nenhum aroma no ambiente. É um tabaco que realmente tem um room note totalmente neutro. Eu observei que ele não deixou nem aquele aroma de cinza de tabaco queimado, nem o aroma de baunilha, nem o aroma de uísque com chocolate, nada disso ficou depois da queima do tabaco. Então, bastante interessante. É um tabaco bastante gostoso e, falando bem simplificadamente, sem muito frufru, é um tabaco que cumpre com, digamos assim, o enunciado. É um tabaco cotidiano para quem gosta, é um tabaco custo-benefício legal, para quem quer ter uma fumada legal, por um custo-benefício também legal. Então é um tabaco que não custa caro e que você também não pode exigir lá essas coisas do tabaco. É um tabaco gostoso, é um tabaco agradável, mas que você não tende lá a exigir do tabaco como se você exigisse aí de um Dunhill, de um tabaco realmente com um tratamento, um processamento bastante refinado. Então um tabaco diário, um tabaco gostoso, de um aroma fantástico, cai muito bem com uma cerveja preta, uma cerveja artesanal. Me arrisquei até com um vinho mais amadeirado, cai muito bem. Então é isso. Basicamente o vídeo é para falar rapidamente, simplificadamente sobre esse tabaco. Talvez alguém que esteja assistindo já experimentou o Argento, tabaco argentino Argento, um tabaco que realmente cumpre com o enunciado, bastante gostoso e que, se você tiver a oportunidade de experimentar, eu super recomendo. O vídeo de hoje é basicamente isso. Para você que vai ficando por aí, é aquilo. Vou ficando por aqui com meu bom e velho amigo cachimbo, cachimbando, é claro. Muito obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.